O que é a constelação dos orixás? Olha, essa aqui é um exemplo de uma constelação. Essa aqui, por acaso, é a constelação de todos os orixás. É uma estrutura com 272 casas, são 7 camadas e você tem as constelações divididas por cada orixá. Tá? Essa constelação de Nanã, essa constelação de Obaluaê, Egunitá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxalá. São 18 constelações, são 21 constelações, né? Então, essa aqui é uma estrutura, uma ferramenta, né? Uma ferramenta que você aprende a aplicar. Então, ela, conforme você vai constelando alguém, ela vai caminhando, se desenvolvendo aqui pelas casas, que chamamos de casas psíquicas, e vão se desenhando. É uma ferramenta de cunho espiritual, uma abordagem espiritual, com uma compreensão terapêutica, com um entendimento terapêutico. Eu, como terapeuta já há muitos anos, entendo que certos padrões psíquicos, certos padrões mentais, eles impedem com que você possa vibrar aquele orixá. Mas é uma compreensão fora do ambiente religioso, da prática religiosa, do rito, né? De você incorporar um orixá, de você vibrar o orixá. É um orixá estruturado na sua vida. Então eu entendo que esse orixá precisa estar estruturado na sua vida para que ele possa vibrar. Então, através dessa ferramenta, o terapeuta de constelação dos orixás, ele consegue entender, fazer uma leitura de qual orixá está ou não ativo na vida da pessoa. Então é uma abordagem mais de cunho terapêutico, mais de cunho de autoconsciência e não religioso. Então não tem vínculo religioso, tem respeito religioso. E aí é um desafio a gente falar de constelação dos orixás, porque quando fala de orixás já nos remete às religiões, que são elas que trouxeram muitas informações para nós, através das tradições. E quando fala em constelação também já remete ao trabalho da constelação sistêmica. Então não tem nada a ver com a constelação sistêmica. Constelar uma alma não é uma exclusividade da constelação sistêmica, né? Eu mesmo trabalho com constelação muito antes da constelação sistêmica. Então não é uma exclusividade. Constelar é uma técnica, né? A abordagem é que muda, que é diferente. Então, vou explicar para você o que né? Essa aqui é uma estrutura do psiquismo. Psiquismo, você imagina que a alma ela vai sendo construída por camadas. E o que tem nessas camadas? Tem memórias, tem informações, tanto de outras vidas, quanto ancestrais, quanto padrões que são construídos nessa própria encarnação. Então a pessoa ela vai se forjando ao longo da vida e por conta de vários equívocos, várias falhas, várias crenças que não são adequadas, a pessoa ela acaba se distanciando dos princípios. Então, os orixás, na estrutura da constelação, são compreendidos como princípios. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não se posiciona na vida, ela se distanciou do princípio de Ansan. Se ela tem medo de se posicionar, ela se distanciou do princípio de Ogum. Se ela não se prioriza para se posicionar, ela se distanciou do princípio de Oxum. Então, você tem que ir fazendo essa relação entre as características comportamentais de uma pessoa com o orixá, com o princípio. Então, como é muita informação, cada constelação dessa tem um livro, né? O livro de protocolos, que dá que são 272 casas psíquicas. Então tem 1088 pontos de consciência, uma coisa muito grande. Então cada constelação tem o seu próprio livro, né? Ao todo já são 7 livros prontos, estamos terminando o 8º livro.
E aí você consegue então constelar alguém. A partir dessa constelação, né? Se você vê que ela tem numerinhos, né? Esses numerinhos, se você vai no livro, eles são códigos, né? Então lá no livro tem o código que está falando o que cada casa significa, né? Então basicamente você recebe o atendido e começa a constelar. Então cai camada 1, camada 2, camada 3. Outro ponto interessante é que as constelações, embora, se você pega, por exemplo, a constelação de Oxalá, essa é a constelação de Oxalá, né? É de Oxalá, mas ela é cruzada com os outros 15 orixás e com ele próprio. Então você tem Oxalá, Oxóssi, Ogum, Oxumaré, Xangô, Obaloaê, Omulu, Exu, Oiá, Obá, Yansan, Oxum, Egunitá, Nanã, Iemanjá e a Pombagira. Então você tem todos os outros orixás estruturados na de Oxalá, assim como na constelação de Oxum, você tem os outros. Na constelação de Ogum, né, essa aqui é de Ogum, você tem os outros também estruturados. Então ela não é completamente pura, né? Quando a gente fala de orixá, a gente fala de vibração predominante. Então, a energia de Ogum, ela é uma vibração predominante de Ogum, mas não significa que os outros orixás não fazem parte dessa estrutura, dessa organização vibracional, tá? Então, os orixás, eles não são completamente puros. Então, você imagina você ter que interpretar de forma escrita, né? De forma didática, um orixá, uma vibração, né? Uma vibração. É dificílimo, né? Então, é por isso que às vezes se torna bastante difícil entender o que é orixá. E a forma que as pessoas compreendem orixá é muito em relação a como as religiões, as tradições tratam o orixá, os arquétipos, né? Então, aqui a gente propõe os orixás, você organizar-se intimamente, mudar os seus padrões psíquicos, de forma com que você se alinhe àquele princípio. Então, se você se aproxima de Ogum, e aí, como eu me aproximo de Ogum? O que eu trabalho na minha estrutura psíquica, na minha estrutura espiritual, que isso se estenda até a dimensão física, até a dimensão material. Quais são os movimentos que eu preciso fazer para me alinhar àquele canal de energia, que é um canal de energia predominante, né? Então a energia do orixá, ela é uma energia permanente, é uma energia predominantemente nós estamos sendo estimulados por essa força vibracional. Só que por estarmos fora do fluxo, por estarmos distorcidos dessa realidade, fora dela, quase que alienado, a gente não consegue sustentar aquela energia na nossa vida. Então a gente tem uma habilidade imensa de sair do fluxo, né? Então, através dessa ferramenta, o terapeuta vai constelar a sua alma, vai aparecer quais são os bloqueios, quais são os padrões que você precisa corrigir. Durante a constelação já vai acontecendo movimentações nesse sentido, para se alinhar àquele orixá, né? Então, nesse sentido. Tamanha a grandeza do ser, complexidade do ser, né? Então, o que tem de orixás, na constelação dos orixás, é essa herança ancestral da psicologia africana, da filosofia africana, dos princípios, as contribuições das tradições, né? E o que tem de constelação é que constelar a alma, qualquer pessoa, não é uma exclusividade da constelação sistêmica. Então acompanhe aqui o nosso canal, nós vamos estar sempre falando sobre a constelação dos orixás. Eu sou o professor e terapeuta Márcio Ferrari e é com muita alegria que eu estou compartilhando com você esses vídeos, tá bem? Axé, tchau, tchau.